o Real Madrid divulgou uma nota oficial confirmando a renovação de contrato de Carlo Ancelotti até junho de 2026, com um técnico que é o sonho da seleção brasileira. Já vinha sendo apontado como técnico da seleção nesta Copa América que já se aproxima no meio do ano, vai ser realizada nos Estados Unidos. Carlo Ancelotti renovou seu contrato com o Real Madrid até junho de 2026. E a CBF, neste ano, havia chegado a um acordo com o Carlo Ancelotti, muito se falava sobre a chegada dele, e agora essa confirmação que o Carlo Ancelotti permanece no Real Madrid. A nossa produção fez até uma linha do tempo, porque tinha hora que o Carlo Ancelotti estava chegando na seleção, tinha hora que estava ficando no Real Madrid. Essa renovação de contrato o reitor lá enganou até o reitor da Universidade de Parma. Até ele acabou sendo, digamos assim, não sei se esse é o termo correto, enganado, né? Enganado, ele foi trapalhão, porque, com todo respeito, é a figura máxima de uma universidade que tem quase 1000 anos. Olha, quase 1000 anos tem a Universidade de Parma. E deve ser um professor ilustre, realmente. E ele se sentiu à vontade naquele momento. É uma liturgia, né, com aquelas roupas de homenageados e tal. E para homenagear, ele se sentiu à vontade para falar isso. E desejando boas, porque para ele era importante, desejando, olha, papá, você é o máximo, está aqui o título, você é demais, e eu quero que você seja muito feliz. Igual o reitor, muito feliz, dirigindo a seleção brasileira. E aí, eu sei que você vai introduzir, mas preciso falar só isso daí. E aí, houve um silencioso Carlo Ancelotti. Por que ele ficou em silêncio? Eu fiquei pensando a madrugada toda, ia até ligar para o Mauro, 5h30, 6 horas da manhã, apresentar minha dúvida, porque o Mauro podia ter uma luz para me dar. Eu fiquei em dúvida. Ou ele ficou em silêncio, para não provocar constrangimento. O reitor, o senhor está falando bobagem, eu não vou. Né? Ainda mais recebendo uma homenagem. Está sendo homenageado. Ou então ele falou, deixa esse trapalhão falar que é uma reprimenda no ilustre professor. O futuro vai deixar ele meio envergonhado. Pronto. Sabe? Porque o Ancelotti também ficou lá paradão, né? Não falou nada, né? Nem sim, nem não, né? Então é por isso que eu brinquei dizendo que até o reitor foi enganado nessa conversa toda. É o engraçado dessas novelas que se arrastam assim, não só nesse caso do Ancelotti com a seleção brasileira, às vezes até em negociação de clube, jogador, enfim, que aparecem uns personagens de vez em quando, como esse reitor. E aí todo mundo fica, não, mas o reitor falou que fechou. O reitor, né? Você respeita, né? E nós temos aqui a linha do tempo, até com arte e tudo na tela. E nós vamos voltar na Rádio Jovem Pan. Vou querer ouvir a opinião do Mauro César, do Vanderlei, do Vampeta sobre esse assunto. A renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid. Todo mundo acordou com essa notícia nesta sexta-feira. Agora sim, estamos de volta na Rádio Jovem Pan. Como eu falava antes do nosso intervalo, Carlo Ancelotti, ele acertou a sua renovação de contrato com o Real Madrid até junho de 2026. E agora, será que acabou o sonho da CBF? Quem vai assumir a seleção brasileira? Mas antes, nós temos aqui a linha do tempo dessa novela toda. Brasil, CBF, Carlo Ancelotti, Real Madrid. Com arte tudo na tela para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Tudo começa no dia 19 de junho, quando saiu a informação de que a CBF se acertou com o comandante. No dia 4 de julho, vejam só, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, confirmou que o Carlo Ancelotti ia assumir a seleção a partir da Copa América. No dia 20 de julho, é uma linha do tempo extensa, o Ancelotti, ao ser questionado sobre o assunto, evitou falar do tema. Disse, sou o técnico do Real Madrid. Dia 26 de setembro, o Ancelotti desconversou também sobre a renovação com o Real. Abre aspas, agora não é o tema mais importante. No futuro, teremos tempo para falar sobre renovação. 16 de outubro, foi se arrastando. Ancelotti volta a evitar o assunto seleção brasileira. Abre aspas, tudo uma questão de rumores, especulações. Me sinto muito bem aqui no Real Madrid, disse Ancelotti na ocasião. 20 de outubro, o Ancelotti falou o seguinte sobre esses rumores de seleção brasileira. Quase toda a coletiva no Real Madrid, não vou dizer toda, né? Mas com frequência ele é questionado sobre o assunto. Abre aspas, há muitos rumores, mas penso que tudo será esclarecido em breve. 25 de novembro, o Ancelotti fala em orgulho pela procura do Brasil, mas nega qualquer acerto.
Abre aspas, está tudo muito claro, eu tenho um contrato até 30 de junho e até essa data não vou responder sobre o meu futuro. Isso dia 25 de novembro. Dia 27, um diário espanhol disse que o Real Madrid estava trabalhando pela renovação do Carlo Ancelotti antes do Natal e que o objetivo do clube era mantê-lo por mais 2 temporadas. 29 de novembro, teve aquela declaração do José Mourinho, só se fosse um louco para deixar o Real Madrid. E ele até disse, o Mourinho brincou, né? Eu fui esse louco que deixou o Real Madrid. Se eu fosse o Ancelotti, não deixava nunca o Real Madrid. É o melhor cargo do mundo, enfim, o melhor trabalho do mundo para um técnico. E aí o Ancelotti concordou com a opinião dele, que só um louco deixaria o Real Madrid. Abre aspas. Essa é a opinião do Mourinho, mas estou bastante de acordo com isso. Me encontro muito bem aqui e veremos o que acontece no futuro. Dia 28 de novembro, o Diário AS da Espanha garantiu essa aproximação de Ancelotti com o Real Madrid. E agora, dia 29 de dezembro, o Real Madrid anunciou a renovação de contrato do Ancelotti até junho de 2026. A nossa linha do tempo, produzida pelo Pedro Henrique Sperber, a nossa coordenação do Bate-Pronto desta sexta-feira. Mauro César, sobre essa novela toda, quase interminável, Carlo Ancelotti e CBF, Mauro. Assim, durante todo esse processo, evidentemente, o Carlo Ancelotti jamais iria confirmar, mesmo que tenha feito um acordo verbal, digamos, com a CBF, não iria confirmar que ele nem poderia. Ele tem um contrato em vigor, já tem um contrato em vigor, e que impede qualquer tipo de manifestação nesse sentido. Eu acredito que a CBF, obviamente, falou com o Ancelotti e alinhavou alguma coisa. Não é possível, seria uma loucura você soltar o nome, senão ele desmentiria. Porque desmentir ele poderia. Ele silenciava, não sei o que e tal, tô aqui no Real Madrid. Ele falou, não tem nada de CBF, nunca falei com o CBF nenhum, mas os caras estão loucos. Ele poderia falar isso. Isso o Real Madrid não ia brigar. Por que ele nunca repeliu a ideia? Porque ele sabia que era algo que poderia ser interessante para ele. Até porque naquele momento o Real Madrid não teve o desempenho esperado na temporada e não se sabia se gostaria ou não. A Copa do Rei, né? Exato, é pouco para o Real Madrid, né? E da maneira que foi eliminado pelo City também na própria Champions League e tal. Então, ele não sabia também o que ia acontecer com ele. Ou seja, hoje o Real Madrid quer renovar, mas digamos que ele não quisesse renovar agora. E no Real Madrid essas coisas acontecem. O próprio Ancelotti não é a primeira passagem dele pelo clube. Ele já passou e voltou. Então, assim, eu entendo que um contato certamente houve. Senão, isso seria desmentido de forma categórica pelo próprio italiano. Só que nesse momento, eu acho que acontecem 2 coisas paralelas. A minha leitura é essa. Uma, o Real Madrid resolve renovar o contrato. Outra, a CBF não tem mais quem teria conversado com ele. Porque quem teria negociado com ele seria uma gestão que não existe mais. Não tem mais o Edinaldo, esse pessoal, não está mais na CBF. Então, com quem que ele combinou? Ou seja, se houve a proposta, se foi encaminhada uma contratação do Ancelotti no passado, como a CBF não falava oficialmente, mas deixava isso, nunca anunciou, né, assim, tipo, é ele e tal. Mas deu sérios indícios de que tinha um documento. Sim. Tem um documento. Não, o que é o documento? Um e-mail? Sim. Um papel? Tudo bem? Uma foto? A CBF também nunca desmentiu, ao contrário. Em off, a CBF, até pessoas da CBF falavam... Um jornalista, eu falei com o gente da CBF que estava tudo certo. Não podemos falar abertamente porque o Ancelotti tem um contrato com o Real Madrid, mas já acertamos com ele. Mas como é que está isso? Está assinado? A gente não pode entrar em detalhes, mas está tudo certinho com ele. Vai ser. E ele também não desmentiu, gente. Senão desmentiria. Né? Mesma coisa, amanhã alguém chega e fala assim, olha, agora o Vampeta vai trabalhar na BBC. Se ele não vai, não vou trabalhar, vou ficar na Jovem Pan. Acabou, não vou para a BBC. O Mauro vai trabalhar na Rádio de Nogueirópolis. Não, infelizmente não me convidaram, então vou continuar aqui porque seria uma honra trabalhar na Rádio de Nogueirópolis, mas não vai rolar. Ele paga bem. Porque eles não me chamaram, pô, então vou ficar por aqui. Né? Tá no radar. Até mesmo no radar. Até mesmo no dia que o reitor falou lá, parabéns, vai pro Brasil, eu disse, não. Não conversei com ninguém, não. Ele poderia desmentir. Ele também ficou na dele porque havia uma possibilidade. Eu acho que isso para mim parece claro. Que houve alguma coisa, um flerte, um contato, tudo houve. E, gente, a CBF pode ser uma zona, mas assim, é a seleção brasileira que nós estamos falando. Não é pouca coisa. Não é trabalhar na CBF atrás de uma mesa no escritório só. Tem essa linha do técnico, mas é dirigir a seleção brasileira. Isso é sedutor também para um cara como o Ancelotti, que tem uma carreira vitoriosa como técnico de clube. E que, você parar para pensar, cara, já pensou? Se eu saio do Real Madrid, eu ganho uma Copa do Mundo com o Brasil? Claro que isso excita o treinador, isso profissionalmente é estimulante. Estamos falando de um negócio muito grande, a seleção mais vezes campeã do mundo e que está numa draga danada, que não ganha nada nas Copas do Mundo, cada Copa um europeu diferente despacha o Brasil. Então, o que eu imagino agora é o seguinte, o Real Madrid resolve que quer ficar com ele, o que tem um peso absurdo, e paralelamente quem teria conversado com ele não está mais lá.
Então o Ancelotti vai ficar esperando para ver se o novo mandatário da CBF deve acontecer em janeiro, uma eleição. Aí tem o Sveiter, né? E tem o Reinaldo, né? O Sveiter, ex-STJD. Mas por que o Sveiter pode ser candidato? Ele pode? Ele pode se ele tiver 8 federações. Se ele tiver 8 federações 5 clubes. E clubes. Ele pode. E a candidatura dele estaria sendo turbinada, tudo estaria, né? Sim. Estaria sendo turbinada pela dupla Marco Polo Dionero e Ricardo Teixeira, que, segundo informações, ele é um advogado importante, o Flávio Sveiter teria trabalhado em negócios, enfim, envolvido. Agora eu estou entendendo. Então, seria assim um cara que está sendo turbinado. Ao mesmo tempo, e a política entrou na parada aí. Partidos políticos, como eu sou descendente da velhinha de Taubaté, prefiro entender que eles estão se metendo por falta de tempo, por ter tempo sobrando no trabalho desses partidos políticos. Estão interessados em que esta ou aquela candidatura. O Reinaldo Carneiro Bastos, por exemplo, há algumas horas denunciou o governador do Pará, que estaria pressionando o presidente da Federação Paraense e o clube, acho que é o Paysandu, sendo pressionado para votar no candidato que ele está indicando. E nesse bastidor todo surge o Fernando Sarney. Então, gente, é uma balbúrdia política, é uma miscelânea política que só reforça, digamos assim, a decisão final do professor Ancelotti. Mas eu interrompi só o Mauro, acho que o Mauro tem mais coisa para concluir, depois eu falo. Não, é basicamente isso. Eu imagino que, assim, junta as duas coisas. O interesse, nesse momento, do Real Madrid de permanecer com o Ancelotti. Liderando o campeonato. Provavelmente vai ser campeão. Porque está na frente do Barcelona em 7, 8 pontos. Exato. Né? O Girona dificilmente manter o pico da remada, embora tenha ido até mais longe do que se imaginava até o momento, né? E aí você... Imagina a cabeça do cara. Pô, Real Madrid, o que eu fico? Eu estou aqui. O cara com quem eu estava conversando, ou com quem estava à frente da CBF, pensando em me levar para treinar a seleção brasileira, não está mais lá. Eu vou ficar esperando para ver se o Sveiter ou o Reinaldo, ou sei lá, vai que surja algum outro nome, a eleição da CBF para esse cara ganhar e definir se quer o Ancelotti ou quer um outro cara. O cara pode querer o Diniz mesmo, o cara o Renato Portaluppi, eu quero, sei lá, o Sampaoli, o cara quer um outro técnico. E aí, como é que faz? Ele vai ficar esperando? Claro que não, já pegou logo o Real Madrid e fica por aqui mesmo. Então, acho que é uma reunião de situações ocorridas aí. Agora, eu acho, assim, numa boa, que quando a CBF pensou no Ancelotti, não acho errado não, cara. Você está pensando num técnico de primeira linha. A seleção brasileira pensar num técnico top, não acho nada absurdo, não. Agora, é uma pataquada, claro, porque o negócio não vai se concretizar. O Ancelotti foi maravilhoso, tá? Todo mundo afastava. Só valorizou. Agora, a pataquada também acontece, maior, é a situação política da CBF, que não tem ninguém comande. O Ancelotti acertar com o Real Madrid, eu acho que é uma pataquada menor, mas maior é isso. A CBF não tem nem comando, gente. Não tem ninguém lá. O avião está voando, não tem. Até dia 15, né, Mauro? Aperta um cinto e o piloto sumiu. Até dia 15, né? Quer dizer, sabe aquele filme, né? Não tem ninguém comandando a nave. Vamos que vamos. E como é que vai ser? Não sei. Então, numa dessa, o cara pensa, cara, eu não vou nessa. Agora, o que o seduz, gente, não é a CBF. Não é o dirigente da CBF. O que pode ter seduzido, eu acredito que tenha seduzido quando ele foi procurado, é a seleção brasileira. Porque ser campeão pelo Brasil seria um grande feito. E para um técnico vitorioso como ele, seria um tremendo complemento de carreira, caso ele amanhã resolvesse parar. Porque ele jogou tudo como técnico de clube, diferentes clubes, é um cara de muito sucesso. Então, de repente, ele chega lá e ganha uma Copa do Mundo. Pô, ele teria, se assumisse de fato no meio do ano, não vai acontecer, 2 anos. É tempo suficiente para você montar a seleção brasileira. Sem dúvida. É tempo suficiente, entendeu? Para o cara montar a seleção, ganhar uma Copa, a pessoa, 2 aninhos, ganha uma Copa, que legal. Campeão do mundo pelo Brasil. Seria, mas não vai acontecer. Agora, acho que mais urgente do que pensar em técnico da seleção é pensar em quem é que vai tocar a CBF. E a tendência é não mudar nada, porque, de repente, os personagens que surgem são personagens que não são inovadores, digamos assim, no futebol brasileiro. São personagens que já estão aí, de uma forma ou de outra, né? Perfeito. E que de alguma maneira, também estiveram próximos de outros personagens, sendo vice de um ou de outro, né? Então, não vejo muita chance. Então, professor, 8 federações e 5 clubes de futebol da primeira ou segunda divisão. Isso, primeira ou segunda, né? Para você ter
viabilizar a candidatura. E quem elege são as federações, né? Que tem peso 3, somando os votos de todas as federações, você tem mais votos do que os de todos os times da Série A, da Série B. As federações têm peso 3, clubes de Série A têm peso 2, de Série B tem peso 1. Então, são 40 votos, né, dos times da Série A, mais 20 dos times da Série B, dá 60. As 27 federações com peso 3 dá 81, né? Então você tem a 81 contra 60. Se você tiver só as federações... Você nem precisa ter todas. Você pode ter parte delas e atingir uma pontuação que os clubes somados, até com uma ou outra federação, uma, duas ali, sei lá, teria que fazer a conta, não superaria. E no Brasil, os 40 clubes não são todos unidos. Também não. Não são. Mesmo que se unam, eles não têm força. E o mais incrível é que isso foi mudado há alguns anos e eu não ouvi nenhuma grita dos clubes quando isso mudou. Isso era para os clubes rodarem a baiana. Que negócio é esse? Então quer dizer que a gente não tem nem poder de voto? Não, todo mundo é uma subserviência, gente. Impressionante. Teve uma pequena... reclamação na época, mas depois essa reclamação, digamos assim, ela foi coberta, digamos assim, por decisões gentis da administração. Isso vale também para as federações, por cotas mensais, enfim. Tudo isso a gente sabe como é que funciona. Você queria falar, Romero? Não vai falar, não. Eu queria dizer só queria saber mesmo. Então, 8 federações e 5 clubes. Eu queria falar sobre isso porque é um assunto muito importante e que vai dar muito rebu daqui para frente, né? Quando surgiu a ideia, eu lembro bem, porque coincidentemente nós fazemos programa ao vivo aqui, quase sempre o mesmo time, enfim, então a gente sabe o que um fala, o outro fala. Eu lembro quando surgiu, eu falei assim, olha, puxa vida, se acontecer a contratação do Ancelotti, eu vou achar assim espetacular, porque o Brasil precisa de um treinador estrelado. Eu usei muito esse termo, estrelado. O cara que chega lá, todo mundo respeita, jogador badalado, jogador que não é tão badalado, vai respeitar. Poxa, Ancelotti não tem mais lugar para colocar troféus. Tem uma carreira espetacular, ganhou tudo. Já pensou, cara? Aí todo mundo começou a brincar, vai morar no Rio de Janeiro, não sei o quê, e tudo bem. Eu falei assim, olha, sinceramente, eu nem esperava que ele viesse para ser técnico. Sabe por quê? Porque em maio do ano passado, ele disse que quando acabasse o contrato com o Real Madrid, ele seria aposentado, seria um técnico aposentado. Tá? Procura aí no Google, você vai encontrar. Ancelotti anuncia sua aposentadoria. Então, eu imaginei que ele seria um diretor técnico. Já pensou? Ele vai escolher o técnico. Ele quer um técnico da Tanzânia. Se ele escolher, ninguém vai discutir, porque o senhor Ancelotti está escolhendo o técnico da Tanzânia, é porque esse cara deve estar escolhendo o técnico certo. Vai que ele descobriu um Abel Ferreira. Ok? Foi descoberto, não foi? Na Grécia. Então eu imaginei isso. Aí eu falei, bom, já que ele não vai ser... Essa hipótese não existe mais, porque agora parece que está tudo acertado para ele ser treinador. Puxa vida, o Brasil vai ser treinado na Copa América. Aí vem essa história. Na Copa América vai ser treinado pelo Ancelotti. E aí, quem será o interino? O Ramon, né? Não foi conversa do Ramon? Tomou um bico nos fundilhos. E quem? O Diniz. Pronto, Diniz é o interino até a Copa América. Eu estou apressando os capítulos, tá certo? Então, o Diniz E aí, a CBF sempre insistiu em dizer que era só uma questão de tempo, que após a virada do ano ele já poderia falar a respeito, ele, Ancelotti. Eu acredito também, como o Mauro César, de que houve algum contato, agora eu não sei com que profundidade o contato aconteceu. Um telefonema? Um encontro, alguma coisa assim mais robusta, ou não, ou então houve o contato e o Ancelotti, rodado, né? Deixa eu falar, enquanto falam bem de mim, tá todo mundo querendo namorar comigo aí. E outra coisa, o Florentino Pérez, que é meu amigo, aquele negócio todo, mas é bom ele saber que a seleção brasileira tem interesse por mim. Tô no holofote. Tô no palco. Eu não vejo que ele tivesse obrigação de fazer isso, sabe? Não quero nem pensar em seleção, ao contrário. Pergunta para algum jogador aí, olha, você foi lembrado pelo Manchester, o que o cara vai falar? Olha, me sinto orgulhoso, como disse o Ancelotti, me sinto muito orgulhoso de ser citado. Poxa, é uma honra para mim, o grande Manchester.
Não falou nem sim, nem não. Ele só agradeceu muito o interesse, tal. Quer namorar comigo? Puxa vida, que maravilha. Ok, é isso. E a seleção, e a CBF, ao longo disso, começou a insistir que era só uma questão de tempo e ainda recomendava que os descrentes esperassem até a virada do mês, a virada do ano. Né? Porque ele não poderia falar a respeito, o Ancelotti não poderia falar. Ele foi levando, a CBF foi levando isso, empurrando, criando expectativa, sabe? E, para completar a conversa, houve essa confusão final. E quando surgiu a confusão final, mesmo aqueles que estavam acreditando que Ancelotti viesse, já colocaram os dois pés para trás. Pô, o cara vai chegar num lugar que está pegando fogo. Tá uma esculhambação por lá, justiça tirando o presidente, gente brigando, um festival de punhais no campo político na CBF. Agora acho que não vem mais, antes desse anúncio do Real Madrid. Agora acho que o professor Ancelotti não vem mais. E eu queria só fazer uma ressalva com relação foi um número menor, né? A maioria da imprensa sempre colocou um pé atrás, mas também não descredenciando, porque pode ser mesmo que tivesse... aparece o Ancelotti aí. Era uma coisa assim tão irreal, a maioria da imprensa, talvez, mas eu acho, Alguns bancaram, e eu também não é crítica aqui. Eu acho que receberam e acreditaram de fontes. O Mauro citou aqui, olha, está quase tudo certo. Alguns acreditaram na fonte. Não é que acordou pela manhã e falou, Ancelotti vem. Veio na cabeça do Ancelotti. Não é isso. Acreditou na fonte. Talvez uma fonte que tenha dado boas informações ao longo da relação e que as informações não furaram. Eu já entrei nisso várias vezes ao longo da minha caminhada. Fonte que sempre deu uma informação que foi confirmada. Num determinado momento, deu uma informação que não foi confirmada. Então, eu sei o que é isso, né? Então, por isso que eu brinquei hoje no comentário, dizendo, se até o reitor, foi enganado. amigo do Ancelotti, né? Foi enganado, né? Aconteceu o final da novela. Final da novela, o professor Ancelotti, então, ficou abraçado na linda mocinha, a mocinha mais linda do baile, o Real Madrid. E essa justificativa, utilizada não só pelo Ancelotti, mas quando um técnico está envolvido, um jogador, essa questão do ter um contrato é muito boa porque não diz nada, né? Porque você tem uma proposta, vai ou não vai? Tem um contrato. Se o contrato tem uma multa rescisória que faz você sair. Alimenta. E é bom que a empresa que você está, ou o clube que você está, saiba, todo mundo pensa assim, saiba que, puxa vida, tem personagens importantes aí do segmento que gostam do seu trabalho. É isso, eu acho. Ô, Vampeta, é uma vergonha para a CBF isso aí que aconteceu com o Ancelotti, de negociar, ficar esse tempão falando de Ancelotti e no final das contas não se concretizar? A letra tá lá, CBF, agora não tem ninguém que comanda, né? Tá lá, não tem ninguém hoje, então... Tem o presidente interino. O presidente interino lá que vai ficar por até mais isso aí, hoje faltam 3 dias, mais 18 dias, a gente não sabe quando vai ser a eleição, né? Até o dia 15. Até o dia 15. Aí fala que a FIFA vai chegar aqui dia 8 para analisar. Então vai ser depois da FIFA, não vai ser antes da eleição. Final de ano, todo mundo na praia. Se alguém conversou com o Ancelotti, se for o Edinaldo, essa pessoa não está mais. Ele trabalha lá, eu falei, Roberto Carlos faz parte da comissão técnica lá. Trabalha no Real Madrid. Foi atleta dele. Deve conversar, e o que está acontecendo lá no Brasil? Os caras ficam antenados. Ele também sabe, mas não... Ele também sabe, mas... Ele sabe, mas não vai abrir. Não. E em algum momento você encontra aí a CBF dizendo que tem um compromisso assinado. Aí vamos supor que o Edinaldo vote, professor, ganha a eleição. Se ele for candidato, vote e ganhe. Aí ele fala, mas eu tive aquela conversa informal com você. Mas você viu que você foi afastado? Não, eles dizem que tem um documento, alguma coisa além de uma conversa no telefonema, eu amo você, tem alguma coisa a mais. Eu ainda hoje escrevi que eu acho que essa é a hora
Tudo bem, talvez esteja na gaveta do Edinaldo, está trancada lá porque ele não está lá. Mas eu ainda imagino que se tiver isso, a CBF vai mostrar. Bom, já que o estrago... Você acha que ele mostra se o Edinaldo votar? Não, ele ou qualquer um que ele telefona. Pode ser se for Edinaldo. Ele telefona pro porteiro lá, pega a chave e manda pro meu fax aqui, que eu vou mostrar que eu tinha pelo menos alguma coisa escrita. Entendi. Mas é como diz aquele tal de Vanderlei Nogueira lá, é um protocolo de intenções, não vale nada. Mas pelo menos eu mostro para você que, olha, houve aqui, ele falou, tá bom, obrigado. Uma conversa de WhatsApp, qualquer coisa. Qualquer coisa. Para não ficar, digamos assim, um vexame enorme. Porque aí ele entra como vítima. Eu acreditei. Acreditei, realmente sou inocente, sou a velhinha de Taubaté. Mesmo que o Ancelotti tenha assumido um compromisso com a CBF, ele tem esse argumento. Olha, no momento que eu renovo com o Real Madrid, a CBF não tem nem presidente. Eu não posso ficar aqui esperando vocês definirem a vida de vocês. Acabou. É isso, alguma coisa assim. Tem razão também. Teria razão numa situação como essa. Porque aí o Edinaldo, ele saiu como vexame negócio, pela novela. Vexame pela novela. Isso. Procurar, nós todos aqui, procurou o cara certo. Ele é o Guardiola. Procurou o cara certo. Agora, se ele tiver alguma coisa para mostrar, tá vendo? Ele também foi vítima. É inocente, tá vendo? O baiano esperto, só o Vampeta. Agora, um cenário assim, Mauro, professor Pedro, um cenário assim, a eleição seja dia 15, que seja o Edinaldo, o Sveito, sei lá, quem for o candidato, tiver 8 federações, 5 clubes, ganhe a eleição. Ganha a eleição. Alguém vai ter que ganhar alguma coisa lá, não vai ficar aquela cadeira vazia. Não, vai ganhar. E aí, quem será o treinador da seleção, Mauro? Continua com o Fernando ou traz um estrangeiro? Vamos pensar isso também, Pedro. Alguém vai sentar ali. Já não tem jeito. Não tem onde correr. É Abel Ferreira. Tá nas redes aí. Então, aí vem o outro lá, fala que voltou. Não tem nem presidente, né? Assim, a pessoa que fala em nome hoje, ela tá chutando, porque não tem nem presidente. Como é que você sabe quem vai ser o técnico? Não sabe se é o Sveiter, não sabe se é o Reinaldo, não sabe se vai ser um terceiro nome. Então, assim, as pessoas vão ficar fazendo lobby para ir para B, por algum interesse, ou sei lá por quê. Ou porque gosta. Porque gosta. Porque não tem sentido. Como é que você vai? Não sabe nem quem manda. A CBF não tem comando, gente. Pior do que o caso do Ancelotti, a CBF não tem comando. Não tem ninguém à frente. Isso é mais grave. É mais grave. E o detalhe, a seleção brasileira está mal, falta muita coisa, claro, mas a seleção brasileira vive um momento de crise técnica. O desempenho do Brasil nas eliminatórias é uma coisa medonha. Ganhou de forma convincente só da Bolívia em casa. É isso aí. Ganhou do Peru com dificuldade, perdeu para o Uruguai, perdeu para a Argentina, perdeu para a Colômbia. Isso. Tomou 3 sem pegar Equador ainda, tem o Equador aí. Pois o Brasil está mal nas eliminatórias, jogando mal. E aí tem um outro agravante que eu vejo, que é a maneira como o Fluminense foi trucidado pelo Manchester City e o técnico da seleção, que também é técnico do Fluminense, voltou, entre aspas, fortalecido. Porque ele segue as suas convicções. O Tostão, como sempre brilhante, foi perfeito na sua coluna quando ele fala que ele não vê, como eu também não vejo, mérito em você ser refém das suas convicções. E aí ele lembra o Guardiola do Manchester City, diferente do Guardiola do Bayern, que era diferente do Guardiola do Barcelona. Ou seja, o Guardiola, ele também, as convicções dele vão mudando, porque ele vai evoluindo, né? Qualquer ser humano que você pensa com que... Porque ele botou Stones, exato. Ano por ano ele muda, né? Ele muda, os jogadores mudam de posição. O Felipe Lan era lateral, com ele virou meio campista. E teve, assim, ele não jogava em contra-ataque, passou a jogar. Ele não tinha jogada aérea no tempo de Barcelona, passou a ter. E ele fala isso até no livro, tem isso. Ele, quando chega na Alemanha, ele percebe como era importante ter jogadores de velocidade e jogo aéreo que no Barcelona não tinha. Era um time mais de troca de passo. O centroavante não havia, era o falso 9, que era o Messi, em dado momento. Então, assim, o técnico da seleção, ao invés de voltar de lá com reflexões sobre, a não ser que o Diniz pense assim, a gente não saiba, mas nada indica. Porque ele voltou sobre uma chuva de elogios. E, cara, tomou um gol com 40 segundos, não viu a bola, durante 42 minutos trocou passes inúteis, estéreis. Isso foi elogiado. Isso é assustador, porque ele é o técnico da seleção brasileira. Então ele volta pensando que não, eu jogo assim, meu time é assim, acabou. Então, o mais importante não é ser competitivo, não é se adaptar a um contexto, não é ele evoluir como técnico. O mais importante é vender a ideia do dinizismo. É uma seita. Deixou de ser está virando uma seita.
Ele não pode fugir das suas convicções. Por quê? É o bambambam da parada, é o rei da cocada preta. Olha, o Guardiola teve um jogo há 2 anos mais ou menos, contra o Atlético de Madrid, que as convicções dele foram pro saco, porque ele meteu todo retrancado. No final, é o Madrid. O Atlético de Madrid. O Atlético do Simeone martelando, que é um time que joga mais defensivamente, e ele passa do Atlético no sufoco. Tomou um bombardeio. Convicção escambau. Eu vou me classificar aqui, meu amigo. O negócio tá feio. O Atlético em cima e ele lá em Madrid se defendendo. E terminou o jogo e se classificou. Então até o Guardiola não tem esse negócio de convicção. A própria Inter de Milão, a decisão da Liga dos Campeões. Você tem que se adaptar a algumas situações. Já aconteceu isso em jogos do City contra o Liverpool, do Klopp, fora de casa, especialmente nesses últimos anos. Confrontos que o Liverpool precisava da vitória e encurralou o time do Guardiola e ele se defendeu. Então, assim, eu acho que isso é que é preocupante. O técnico da seleção, o Diniz, ele volta, a não ser que ele, por um momento de sabedoria extrema, pense, cara, eu não vou ficar dando ouvido a elogios, vou perceber onde que eu errei. Eu também de 4-0. Alguma coisa não foi boa. O que eu posso mudar? De 4-0 sem os caras forçados. Sem os caras forçados e poupando jogadores importantes com um gol em 40 segundos, né? Que é um reflexo da minha forma de jogar. Da concentração. Até o Felipe Luiz deu uma entrevista antes do jogo e ele fala, isso foi perfeito. Ele fala, se você concentrar vários jogadores no pedaço do campo na Europa, você vai tomar gol. E é o que acontece. Porque quando a bola é virada pelo Marcelo lá pro Samuel Xavier e o Ake a intercepta, tem ninguém marcando, porque tá todo mundo no canto do campo. Corredor livre. E aí ele corre com a bola e fala, vou chutar, não tem ninguém mesmo. E o Ake não é nem disso. O Ake foi indo e falou assim, pô, não tem ninguém. Ele só chutou porque não tinha marcação. Que o Ake não é disso, ele fica lá atrás, tocando. Se você pesquisar, não vai encontrar, assim, muitas finalizações de fora da área desse jogador. Ele fica ali, zagueiro, lateral esquerdo e tal. Tava indo, foi igual quando ele sobrou pro Davis, aquela brincadeira que a gente faz, que o Davis falou, sobrou pra mim e agora, meu Deus, não acredito. O que eu faço? Mas é atacante. Aí a bola foi na trave. E o Julián Álvares faz o gol de peito sozinho. Ele tá sozinho na pequena área. Por quê? Porque tava todo mundo concentrado. Então, assim, são coisas que eu acho que ele deveria pensar sobre isso, né? Não é que ele vai rasgar tudo que ele já fez. É você tentar evoluir, perceber, poxa, o cara aproveitou isso, eles tiraram proveito, onde que eu errei, o que eu posso melhorar. Agora, se ele voltar achando que o dinizismo é o suprassumo da tática, do sistema de jogo, é uma nova ideologia do futebol, e continuar com isso na seleção, aí é mais grave ainda. Porque a seleção está mal colocada, tem chance, vai se recuperar, acho eu, tudo com o Diniz, com o outro, sei lá com quem, né? Sem técnico, porque é muito fácil, é demais a gente não se classificar para esse negócio, né? Lógico. É muito fácil, são 7 vagas até para 10 seleções. Direto. E você tem Bolívia, Venezuela, Paraguai, que está péssimo, enfim. Mas não tem técnico, o técnico da seleção, nesse momento, que eu considero um tanto quanto contraditório, e não tem presidente, não tem nada. Eu acho que o caso do Ancelotti é só a tal da cereja do bolo, ao contrário. Porque é uma lambança muito maior do que essa renovação do técnico italiano com o Real Madrid. É o último capítulo.